Então vamos lá, mais uma aulinha sobre indexicais, um pouco mais aprofundada, focando em Kaplan, já que nós queremos ler o texto de Kaplan. Isso aqui é resumido do artigo de David Brown, da Stanford Encyclopedia of Philosophy, que é de alto nível. Então, a teoria de Kaplan é mais influente, mas nem tudo precisa ser levado tão a sério em filosofia. E Brown ajuda a entender o texto de Kaplan, que é difícil, é estilisticamente sofisticado, o argumento não é uma coisa transparente, não tem nada de transparente no texto. O que é o indexical? É uma expressão linguística cuja referência pode mudar de contexto para contexto. Exemplos: você, eu, ontem, hoje, ele, ela. Você muda a referência em cada vez que você, ou em diversos proferimentos. Os indexicais podem ser pronomes, como eu, ele, isso, aquilo, pronome meu, teu, seu, possessivo, pronome advérbios como aqui, agora, hoje, ontem, adjetivos como meu, seu, sua, presente, passado, atual. Indexicais são chamados de expressões sensíveis ao contexto, context sensitive, ou contextualmente dependentes, poderíamos dizer. Indexicalidade deve ser distinguida de ambiguidade. Expressões ambíguas, como por exemplo banco, elas têm um número fixo de significados que são convencionalmente determinados. Banco jardim, banco instituição, mas não é o caso do indexical. Ele ou eu, por exemplo, depende de quem fala, e não há um número fixo de referentes. É indeterminado isso. Se João e Maria dizem eu estou com fome, com essa mesma sentença parece que eles dizem coisas diferentes. Uma coisa é João dizer, outra coisa é Maria dizer. Aqui há uma distinção entre significado linguístico, ou caráter, e o conteúdo. O significado linguístico é aquilo que está, o significado da frase. Eu tenho fome, é sempre o mesmo, tanto por João quanto por Maria. O conteúdo é alguma coisa a mais. E a questão é investigar a natureza do conteúdo. Isso que importa para nós em filosofia. Então, o caráter de um indexical é sempre o mesmo. O que muda é o seu conteúdo. Para Kaplan, será a sua referência. Ele identifica o conteúdo com a referência. Os indexicais e não indexicais de pronomes. Ela nasceu em Caicó, quando o demonstrativo é acompanhado de um gesto de apontar. Eu aponto para ela e digo que ela nasceu em Caicó. Por contraste, ele e ela podem funcionar como variáveis ligadas. Todo menino pensa que ele irá à escola. Para todo X, e X é menino, então X pensa que irá à escola. Ele aqui está funcionando como uma variável ligada, ele não tem função indexical, não identifica nenhum menino em particular. Ou toda menina tem a sua bicicleta. O conteúdo de 2 e 3 não varia com o contexto, logo não são indexicais. Não funcionam como indexicais. Então vamos agora ver o que Brown tem a dizer sobre Kaplan e os indexicais. Considere o seguinte exemplo. Kaplan diz, eu sou um filósofo. Kripke diz, eu sou um filósofo. A sentença é a mesma, mas eles dizem coisas diferentes. O eu se refere primeiro a Kaplan e depois a Kripke. Por isso, ele propôs a distinção entre caráter e conteúdo. A distinção já existia, ele muda a nomenclatura. A sentença, eu sou um filósofo, tem um único caráter e 2 conteúdos diferentes.
cima. O caráter é o mesmo, mas os conteúdos são diferentes. O caráter é o significado linguístico, que é determinado por convenção. Eu se refere à pessoa que fala no momento que fala. Essa convenção que nos dá o caráter do eu. Para Kaplan, os indexicais têm conteúdos nos ou com respeito aos contextos. Vai depender sempre do contexto em que o indexical é expresso. Cada contexto tem associado a ele agente, tempo, localização e mundo possível. O conteúdo de eu com respeito ao contexto CC é o agente de C, ou CC, se vocês quiserem. O conteúdo de aqui é a localização. Então, o conteúdo de eu, com respeito ao contexto, é o agente que diz eu. O conteúdo de aqui é a localização de CC, do contexto. Ele duplica sempre as letras. Poderia ser apenas C. Uma ecolalia simbólica da moda, parece. O conteúdo de agora é o tempo de CC, o tempo do contexto. E o conteúdo de atualmente, actually, é grosseiramente a propriedade de ser o caso, ser verdadeiro com respeito ao mundo C, mundo do contexto. Kaplan estende a sua teoria do conteúdo a expressões linguísticas em geral, simples e complexas. Você tem o conteúdo predicado com respeito ao contexto, qual é? São as propriedades ou as relações, no caso do predicado relacional. 2. O conteúdo de uma sentença com respeito ao contexto é o que ele chama de proposição estruturada. Ela nasceu em Caicó. Isso se refere a sentença se refere a uma proposição estruturada. É um estado de coisas, um fato. Ou seja, a proposição como uma estrutura cujos constituintes últimos são indivíduos, propriedades e relações. O conteúdo de uma sentença S, com respeito a um contexto C, tem como seus constituintes últimos os conteúdos grosseiramente das palavras em S com respeito a C, a grosso modo. Exemplo do autor, Maria diz, eu sou uma filósofa. Ela é o agente do contexto C1. O conteúdo de eu em C1 é a própria Maria. O conteúdo de é um filósofo em C1 é a propriedade de ser uma filósofa. O conteúdo da sentença inteira em C1 é a proposição estruturada, singular, cujos constituintes são os itens já mencionados, a pessoa e a sua propriedade filosofante. Podemos representar essa proposição com o par ordenado, Maria e ser filósofa. Uma proposição estruturada tem um indivíduo como constituinte. Se ela tem um indivíduo como constituinte, ela é uma proposição singular. Proposição estruturada singular. Algumas qualificações. Brown nota que está falando das partes informais do trabalho de Kaplan, em que conteúdos são indivíduos, propriedades, relações e proposições estruturadas. Mas em sua lógica, ele representa conteúdos como extensões a ponto de dizer que proposições estruturadas não são parte de sua teoria, o que sugere que suas teorias podem passar sem essa ideia, embora seja uma das ideias mais influentes do trabalho de Kaplan. As proposições, se não a mais característica, proposições para ele agora têm valores de verdade, com base em circunstâncias de avaliação, que são pares de tempos e mundos possíveis. Uma proposição singular pode ser verdadeira com respeito a uma circunstância de avaliação e falsa com respeito a outra. Você pode dizer que amanhã irá chover. E pode ser falso, verdadeiro, mas isso, a circunstância de avaliação não é a circunstância do proferimento que estou dizendo hoje, e a circunstância de avaliação só se dará amanhã. Por exemplo, a proposição Maria sendo uma filósofa pode ser verdadeira em
T1W1, T1W1, e falsa em sendo uma filósofa, em T0W1, T0W1, mas verdadeira em T1W1, no mundo 1 em T1. Ela é verdadeira, mas é falsa em T0 no mesmo mundo. Por razões de simplicidade, Brown considera circunstâncias de avaliação em mundos possíveis, ignorando variações de valor de verdade no tempo. Pela teoria de Kaplan, nós podemos falar dos valores de verdade de proposições nos mundos e dos valores de verdade de sentenças em pares de mundos e contextos. A razão disso é que o contexto determina o conteúdo da sentença e o conteúdo determina um valor de verdade em um mundo. A coisa depende ultimadamente do contexto. Por exemplo, o conteúdo da sentença "eu sou um filósofo" no contexto de C1, descrito acima, na proposição singular de que Maria é uma filósofa, determina o valor de verdade em um mundo, digamos W1. Essa proposição singular é verdadeira com respeito a esse mundo, W1. Assim, a sentença "eu sou um filósofo, uma filósofa" é verdadeira com respeito a C1 para Maria. Por contraste, o conteúdo da sentença "eu sou um filósofo" é verdadeiro com respeito a João em C2, em que João é o agente, e essa é uma proposição singular em que João é um filósofo, e essa proposição é falsa em W1P1. Suponhamos. Assim, a sentença "eu sou um filósofo" é duplamente relativizada para ambos, o contexto e o mundo. Essa espécie de relativização dupla é frequentemente chamada de indexação dupla, ou double indexing. Cada contexto C vem associado a um mundo, o mundo de C. Quando uma sentença é verdadeira com respeito ao contexto C e ao mundo de C, dizemos que ela é verdadeira em C, sem precisar mencionar o mundo. Agora, suponha que os dois contextos acima, C1 e C2, têm o mesmo mundo associado, que é W1, no qual Maria é filósofa, mas João não é. Então, a sentença "eu sou um filósofo" é verdadeira no contexto C1 e falsa no contexto C2. O contexto de Maria e o contexto de João. O conteúdo de uma sentença no contexto pode ser avaliado para a verdade em um mundo, outro que o mundo do contexto. Isso é uma coisa interessante porque vai possibilitar o uso de operadores modais. É assim que os valores de verdade das sentenças que contêm operadores modais como possível são determinados. Exemplo: o conteúdo de "eu sou filósofo" com respeito a C1 é a proposição singular de que Maria é uma filósofa. Essa proposição é verdadeira em W1, no mundo 1, o mundo do contexto C1. Mas essa proposição é falsa no mundo W2, no qual Maria estuda matemática e não filosofia. Esse outro mundo. Assim, esse outro mundo possível. Assim, a sentença é verdadeira com respeito a C1 e W1, mas é falsa com respeito a C1 e W2. Portanto, a sentença modal "é possível que eu não seja um filósofo" é verdadeira com respeito ao nosso contexto original e seu mundo associado, que é C1 e W1. Já em C2 e W2, ela não seria um filósofo. Também podemos falar do conteúdo de um termo singular com respeito a um contexto e da extensão ou referente do termo com respeito ao contexto e mundo. Por exemplo, a descrição definida, a pessoa que inventou as bifocais, tem o mesmo conteúdo com respeito a todos os contextos. Seu conteúdo é algum tipo de entidade estruturada, que tem várias propriedades e relações como constituintes, tal como a de ser uma pessoa que inventou algo. Esse conteúdo determina diferentes indivíduos em diferentes mundos, porque diferentes pessoas inventaram as bifocais em diferentes mundos. Ele está
Aí fazendo contraste de designador rígido e designador flácido, que vem de Kripke. As descrições definidas vão designar diferentes indivíduos em diferentes mundos possíveis, ou características que podem ter diferentes indivíduos. Assim, o referente de a pessoa que inventou as bifocais, com respeito ao contexto e ao mundo, varia de mundo para mundo, porque a pessoa que inventou as bifocais varia de mundo para mundo. Assumimos aqui que em Kaplan descrições definidas são termos singulares e não expressões quantificadoras. Isso é óbvio. A situação é revertida para o eu, pois indexicais são para Kaplan designadores rígidos, aqueles que designam o mesmo objeto em qualquer mundo possível. Isso é importante e parece intuitivo. O conteúdo do eu varia de contexto para contexto. Seu conteúdo é Maria em C1, João em C2, algum outro em C3, etc. Mas, dado um contexto único, o referente de eu com respeito ao contexto e ao mundo W, contexto C e ao mundo W, é o mesmo para qualquer mundo W, seja ele qual for. Por exemplo, se Maria é o conteúdo de eu com respeito a C1, então Maria é o referente de eu com respeito a C1 em qualquer mundo possível, seja ele qual for. Faz sentido. Você joga a Maria e joga o seu contexto lá para aquele mundo, aquela alteração de nosso mundo, que é o que chamamos de um mundo possível. Eis porque, para qualquer mundo possível, eu sou um filósofo verdadeiro em C1 e W equivale a que Maria é uma filósofa em W. Quando o termo singular refere-se ao objeto O com respeito ao contexto C e ao mundo de C, podemos simplesmente dizer que ele se refere a O, objeto O, em C, no contexto C, sem precisar mencionar o mundo. Assim, eu refere-se a Maria no contexto C acima. Mas, uma vez mais, a noção de referir-se com respeito a C é a noção menos fundamental e é definida em termos da relação mais fundamental de referir com respeito ao contexto C e ao mundo W. A expressão linguística correspondente no contexto determina a correspondente intenção, a qual é função de mundos possíveis, de circunstâncias de avaliação diferentes, para extensões. Por exemplo, o conteúdo de eu com respeito ao contexto C1, descrito acima, é Maria, e a extensão do eu com respeito a C1 e qualquer mundo W também é Maria. A intenção correspondente a eu com respeito a C1 é a função cujo valor em qualquer mundo W é a extensão de Maria com respeito a C1 e W, a qual é precisamente a própria Maria. A intenção de eu varia de contexto para contexto. Por exemplo, no contexto C2, a intenção do eu é a função dos mundos cujo valor em qualquer mundo é João. Duas expressões podem ter diversos conteúdos em C e a mesma intenção no contexto. Por exemplo, os conteúdos da sentença eu sou um filósofo e eu sou um filósofo e eu fumo ou eu não fumo, com respeito a C1, são proposições diversamente estruturadas, pois o conteúdo da segunda sentença em C1 tem a propriedade de fumar como um constituinte, mas não o da segunda. Aqui eu não tenho certeza, mas vamos acreditar. Essas proposições têm valor de verdade em todos os mundos possíveis e a mesma intenção em C1. No contexto C1, embora conteúdos e intenções sejam distintos, podemos usar intenções para representar conteúdos quando nós desejamos ignorar diferenças finas no conteúdo. Isso é o que Kaplan faz quando ele desenvolve a sua lógica dos indexicais. Demonstrativos verdadeiros. Antes de passar a essa lógica. Os demonstrativos verdadeiros, para ele existem os indexicais puros, como eu, ou agora,
em que você só precisa do indexical e de nada mais, mas os demonstrativos verdadeiros precisam de alguma coisa a mais, como isso, aquilo, ele, ela. Bom, como ele trata disso? Ele considera duas maneiras. Uma é usando de esse, ou de that terms. Um termo de that é um termo da forma esse tt, onde t, ou tt, se quiserem, é um termo singular, tal como uma descrição definida ou um nome próprio. Ele vai singularizar aquilo que o isso ou esse está se referindo. É uma ideia interessante de Kaplan. Ele vai dar um modo de apresentação do esse, em que eu preciso, no demonstrativo verdadeiro, apontar, por exemplo, e aí eu aponto, ao apontar, eu imprimo a palavra ao esse um modo de apresentação. O conteúdo de esse, o that, em contexto C, é o objeto ao qual o termo T se refere em C. O termo singular, digamos, a descrição definida. Isso não é tão difícil como parece à primeira vista. Na verdade é fácil. Por exemplo, o conteúdo de esse, ou that, o cão que eu vejo agora. Isso aqui é uma descrição definida, que vai esclarecer a que eu estou me referindo, com o indexical. No contexto C, digamos que seja Fido. Há exatamente um cão no mundo de C, que o agente de C vê no tempo de C, no mundo de C, e o cão é Fido. Ou Fido. O termo de esse, ou that, é usado para representar o esse junto com um tipo de demonstração. Um tipo de demonstração apresenta o demonstrato de um modo particular, e a descrição definida pode capturar esse modo de apresentação. Isso é quase freguiano. O de esse, o cão que eu vejo à minha esquerda. Aqui eu defino através de uma descrição definida, de modo que vai singularizar o objeto. Isso aí está implícito quando eu aponto o desse. Ele apenas desempacota o que está implícito usando o DZ. Isso representa o uso que Maria faz do esse, junto com o tipo de demonstração que ela usa, digamos, ao apontar. Se Maria disse, esse é maior do que aquele, ou esse é maior do que esse, usando o mesmo demonstrativo, primeiro apontando para um cão e depois para o outro. Kaplan formaliza, de esse, o cão à minha esquerda, esse aqui, é maior do que de esse, ou de that, o cão à minha direita. Note-se que, então, você tem duas descrições definidas que vão determinar a que o esse está se referindo, a que o indexical está se referindo. Note-se que o conteúdo de C do primeiro termo, do de that, do de esse, é o primeiro cão, e o do segundo é o segundo cão. Kaplan, em 1989, designa o conteúdo como o demonstrato, usando subscritos como você 1, você 2, esse 1, esse 2. Noção de caráter em Kaplan. Kaplan representa o caráter de uma expressão como uma função sobre contextos, cujo valor para qualquer contexto é o conteúdo da expressão para aquele contexto. Então, é uma expressão, uma função com base em contextos, cujo valor para qualquer contexto que seja dado é o conteúdo da expressão para aquele contexto. Exemplos. O conteúdo de eu em qualquer contexto C é o caráter do agente de C. Ou seja, o caráter do eu é uma função de contextos cujo valor para qualquer contexto C é o agente de C. O caráter do eu é uma função de contextos cujo valor para qualquer contexto C será o agente de C. Assim,
O valor do caráter do eu, em que Maria é o agente, é a própria Maria. O valor do caráter de uma sentença é uma função cujo valor é o conteúdo proposicionalmente estruturado. É a proposição estruturada. Exemplo, o caráter de eu sou um filósofo é uma função cujo valor, em qualquer contexto, ser, no qual A é o agente de ser, é a proposição. Então, você tem aqui A e ser um filósofo. Maria e ser uma filósofa. Maria é o agente e o valor da função em CC é aqui no caso, a proposição estruturada. Maria com o objeto, a entidade, indivíduo Maria, com a propriedade de ser filósofo. A referência direta tem dimensão rígida. Kaplan considera indexicais instrumentos de referência direta. Com isso, ele quer dizer que o conteúdo do indexical, que com respeito ao contexto C é o objeto ao qual ele se refere, ao invés de ser uma propriedade ou condição descritiva que determina o referente. Não é que o sentido freiriano, ou modo de apresentação descritivamente expresso, determine o referente, e que isso seja o conteúdo. Não, o conteúdo é o próprio referente, ou o objeto, no caso do indexical. Isso é a diferença com Frege, mas que irá trazer problemas, mas que não importa agora considerar. Por exemplo, se o conteúdo eu em C é o agente de ser, ele não é uma condição de ser o falante ou de ser a pessoa que profere eu. Indexicais são designadores rígidos, ou seja, expressões que designam a mesma coisa em todos os mundos possíveis. Assim, o conteúdo de eu em C é o agente de ser. Não é a propriedade, nem uma condição descritiva de ser o agente de ser, ou o falante de ser, ou a pessoa proferindo eu, ou qualquer espécie de propriedade ou condição descritiva. Então fica difícil entender qual é a natureza desse agente, se é que ele tem alguma natureza. Proferimentos e expressões. Para Kaplan, expressões linguísticas são objetos abstratos, diversamente de proferimentos, utterances, que são eventos, que são tokens. Para ele, as expressões linguísticas precisam ser types. Por exemplo, esse filósofo viu esse linguista. É difícil viver nesse Nordeste. O esse é o mesmo. Cachorro, latino, motocicleta. Mas tem um lado positivo também. Caracteres e conteúdos não pertencem para ele a proferimentos. Eles pertencem a expressões linguísticas e conteúdos pertencentes a expressões com respeito a contextos. Esses conteúdos, dentro de contextos, podem existir mesmo quando ninguém profere a expressão. Por exemplo, eu existo. Eu existo é verdadeiro em qualquer contexto, mesmo quando o agente não profere. A sentença eu não profiro nada é verdadeira em alguns contextos, pois há contextos em que o agente A, no contexto C, não profere nada no mundo de C. E o conteúdo dessa sentença em C é a proposição de que A não profere nada, que é verdadeiro no mundo C. Difícil ver isso como uma proposição estruturada lá no mundo. Bom, está lá, e está lá mudo, não fala, não profere nada. E isso é um fato. E é um fato real no mundo. Um fato negativo? Não necessariamente. Bom, mas deixamos isso de lado. Por isso ele fala do agente de um contexto e não do falante de um contexto, como é o mais usual. Contudo, a teoria de Kaplan ainda tem implicações para proferimento. Suponha que Maria profira a sentença: eu sou uma filósofa no mundo W. Há um agente em W, Maria, que fala o que determina um contexto da Maria. A teoria de Kaplan tem, assim, implicações para o ato de fala. E eu acho que nós paramos por aqui, continuamos mais adiante com o restante disso, e como eu disse, é apenas preparação para se ler
o texto de Kafka.